Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz, a luz e a bênção do Divino Mestre Jesus continue com todos. É motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez aqui na casa de Glacos para falarmos dessa doutrina maravilhosa. O Espiritismo traz para nós a consolação, o Consolador prometido. Hoje nós estaremos falando sobre as 3 revelações. Vamos falar sobre a importância das revelações nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós tivemos como primeira revelação a vinda de Moisés. Então, quando nós falamos em revelação, nós entendemos que é algo que está sendo trazido para nós. Quando alguém se aproxima de nós e nos fala alguma coisa que nós não conhecemos ainda, está nos revelando essa coisa. Então é muito interessante nós observarmos essa revelação que Deus, através de Moisés, veio trazer para nós uma primeira revelação, quer dizer, uma primeira orientação a respeito do mundo espiritual, a respeito do procedimento da nossa vida. Então Moisés trouxe para nós esta revelação dividida em 2 partes. A revelação mosaica, nós a temos dividida em 2 partes. A primeira parte são os 10 mandamentos, que foi apanhado por Moisés, através daquela tábua, aquela pedra. Nós vemos aquela escrita direta através do fogo, a pirosfera, piro-fogo, né? Pirografia, pirofogografia, escrita a fogo. Então já é um fenômeno mediúnico. Já a primeira revelação é já trazer para nós um caráter de mediunidade, ao ser escrita naquela pedra. Então Moisés trouxe para nós esses 10 mandamentos, que é uma das partes da sua revelação. E a outra parte da revelação mosaica seria aquela parte como um administrador. Então, o que veio para Moisés da parte divina foram os 10 mandamentos. O que veio para Moisés posteriormente é a legislação. Moisés, para dar força àquilo que ele falava, ele dizia sempre que estava sendo uma revelação, que estava sendo dito por Deus. Nós vamos encontrar esta orientação no livro A Gênese, Allan Kardec. Primeiro capítulo, ele traz para nós esta orientação, mostrando o caráter dessa primeira revelação. Muito importante, a lei de justiça. A lei mosaica traz para nós, a primeira revelação, a lei de justiça. Quando nos diz: olho por olho, dente por dente. Nós observamos, quando nós falamos na lei de justiça, no olho por olho, dente por dente, que muitas vezes esse olho por olho, dente por dente, trazido por Moisés, nós ainda não estamos conseguindo vivê-lo. O que seria esse olho por olho, dente por dente? O que seria essa lei de justiça? Se uma pessoa nos arrancar o olho, nós teremos o direito de arrancar o olho daquela pessoa. Isso é aquela lei, a lei da compensação. Entretanto, nós observamos hoje, muitas vezes, quando ofendidos, se uma pessoa fala, você é bobo, fala, olha, bobo é você, é sua família, que não vale nada. Então nós não estamos aí nem na lei mosaica, porque na lei mosaica, se uma pessoa nos chama de bobo, nós poderíamos falar, bobo é você, nós estaríamos na lei mosaica. Mas muitas vezes nós partimos para a vingança, nós partimos para as armas. Então nós estamos vendo que hoje, muitas vezes, ainda o nosso procedimento está aquém daquele que Moisés trouxe para nós. Nosso irmão falou aqui, essa passagem maravilhosa, sobre a necessidade de nós fazermos uma meditação, de observarmos como é que estamos procedendo. Então é muito interessante que a gente entenda e ponha em prática
as leis que são trazidas para nós. Então, quando a gente observa que Moisés nos dá o direito da lei, através da lei, de que nós possamos responder à altura, dentro do nível do que a pessoa nos fez. E como é que nós estamos procedendo hoje? Como é que tem sido nosso procedimento? Em casa, com a família, no trabalho, no trânsito. Como é que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo de uma maneira mais tranquila? Será que nós às vezes estamos extrapolando? Então cabe a nós uma reflexão, uma análise do nosso comportamento, do nosso dia a dia, para ver se nós estamos nos inserindo naquele contexto ou se nós já superamos a lei mosaica, que veio muito antes de Jesus. Nos é trazido que nós precisamos nos ater mais na parte em que Jesus traz para nós. Nós vamos ver essa segunda revelação. Vimos aqui a primeira, que é a lei mosaica, a lei que Moisés trouxe para nós, e que, dividida em duas partes, uma das partes é muito importante, a outra nós temos que ter uma certa precaução. Não quer dizer que não seja boa, tem muita coisa interessante, porém, não na íntegra. E vamos ver a segunda revelação. A segunda revelação é nos trazida por Jesus. Aquele Espírito enviado para trazer-nos uma nova revelação. Ampliar aquela revelação. Jesus, quando veio, ele não desfez, ele não veio para neutralizar o trabalho realizado por Moisés. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no capítulo número 1, nos é dito: está em João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Desculpa, aqui é o 2. A marcação aqui. Capítulo 1. Capítulo 1, Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele nos diz: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então nós estamos vendo aqui Jesus dizendo que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir o que foi colocado antes, mas, isso, ele fala aqui, a lei e os profetas. Não vim destruí-los, mas veio cumpri-los, veio esclarecê-los, veio ampliar aqueles mandamentos, aquelas orientações trazidas por Moisés. Tanto de Moisés também, como ele fala aqui, os profetas. Então Jesus vem trazer para nós um conceito complementar àquele de Moisés. Vem trazer para nós a lei de amor. Jesus veio trazer a lei de amor. Jesus veio trazer para nós o perdão. Jesus veio trazer para nós um conceito mais amplo do conhecimento da lei divina, da lei de Deus. Mas esses elementos, Jesus e Moisés, como é que eles chegaram a esse ponto para estar trazendo para nós essas orientações? Como é que eles conseguiram? De onde que eles buscaram esses conhecimentos? Será que eles tiveram uma criação diferente? Será que eles foram elementos já criados, já desenvolvidos? Então, na realidade, nós entendemos, e Kardec vem trazer para nós aqui na Gênesis, mostrando que um professor, para que ele possa dar aula, primeiro ele tem que ter o conhecimento.
Ele tem que conhecer daquilo que ele se propõe a ensinar. Então, Jesus, Moisés, os profetas são espíritos de uma certa elevação, espírito que tem um certo conhecimento para que eles possam trazer para nós as orientações. Mas como é que eles adquiriram esse conhecimento? Jesus, por exemplo, desde pequeno, desde menino, ele estava pregando para os doutores. Jesus já estava dando ensinamentos desde os primeiros dias dele aqui na Terra. Então, como é que nós vamos entender este conhecimento de Jesus? Será que é um espírito criado de uma maneira especial? Será que é um espírito que foi criado diferente? Já foi criado com esses conhecimentos? Então nós que militamos na doutrina espírita sabemos, como nos é dito, que todos nós somos criados de uma maneira idêntica, simples e ignorantes para o nosso crescimento, espiritual. Então o próprio Cristo e o próprio Moisés são espíritos que adquiriram um certo grau de conhecimento e tiveram então a oportunidade de estar trazendo para nós as orientações. Então nós estamos chegando na segunda revelação. Estamos chegando em Jesus, no trabalho de Jesus, na realização de Jesus aqui na Terra, que nos dá o primeiro exemplo com o seu nascimento. Jesus, que poderia ter nascido em palácios, que poderia ter nascido na melhor residência da Terra, nasceu de uma maneira simples, nasceu entre os animais, mostrando para nós a necessidade da humildade, mostrando para nós a necessidade de uma vivência sem vaidade, sem orgulho. Então, desde o nascimento, do próprio nascimento do Cristo, ele já vem trazendo para nós uma lição. O próprio nascimento dele já é uma revelação, pelo próprio procedimento, não ainda sem palavras, pelo jeito que ele veio à Terra, com pais pobres e nascendo entre animais. Ora, muito bem, crescendo de uma maneira humilde e trabalhando com o Pai. Mais uma vez, Jesus mostrando para nós, através do exemplo, uma nova postura de vida, o trabalho desde a infância. A importância de estarmos ligados ao trabalho, quando ele nos diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Então, mais um ensinamento de Jesus, mostrando a necessidade de estarmos trabalhando e ao lado do pai e ao lado da mãe, trabalhando na carpintaria com o pai, na profissão que o pai exercia. Então, muitas vezes nós achamos que uma revelação, ela é só através das palavras ou dos milagres, mas os pequenos detalhes de uma vida traz para nós já uma revelação, uma orientação, uma norma de procedimento que Jesus estava trazendo desde a sua infância, mostrando para nós a necessidade também, como pais, de que os nossos filhos, mesmo que trabalhos leves, mas que façam alguma coisa em casa, que hajam, que trabalhem com o pai, com a mamãe. Então a gente observa aí essa colocação de Jesus. Daqui a pouco nós vamos encontrar Jesus falando no templo, uma criança ainda, conversando, e seus pais vêm e o chamam, e ele obedece o pai, e ele obedece a mãe, e ele sai de junto aos doutores e segue com os pais. Mais uma vez nós estamos vendo Jesus dando o exemplo da obediência, a necessidade de que se obedeça, e que se obedeça aos pais, de que se obedeça às leis de obediência, que nós ainda, infelizmente, muitas vezes não estamos obedecendo. Não obedecemos os pais, não obedecemos a esposa, o esposo, não obedecemos as leis comuns, até do trânsito, que, por exemplo, é proibida a bebida. Quantos de nós, muitas vezes,
se embriaga e sai pela rua dirigindo, trazendo uma série de problemas. Ausência de obediência é não seguir aquilo que Jesus exemplificou. Foi o exemplo que Jesus deu ao estar obedecendo aos pais. Abandonou o momento que ele falava e seguiu com os pais. Então é nos mostrado ali, através do procedimento de Jesus, a obediência. E como nosso irmão trouxe para nós hoje, aquela passagem importante, a necessidade de nós reflexionarmos. Será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos seguindo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou a respeito da obediência? Muitas vezes, sim. Outras vezes, não. Principalmente os jovens, ou também nós na idade adulta. Quantas vezes um medicamento é dado, uma recomendação é dada, e aquela pessoa não aceita simplesmente. Mas eu sou idoso, eu faço o que eu quero, não vou deixar de fumar, não vou deixar de beber, não vou comer sem sal. Então, muitas vezes, nós não estamos obedecendo a lei que o próprio Cristo trouxe para nós, mostrando a necessidade da obediência. Então, nós estamos vendo essa revelação trazida por Jesus, uma revelação muito importante, quando ele nos fala sobre o perdão. Perdoar não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, essa é uma passagem muito importante que Jesus traz nessa segunda revelação, mostrando para nós a necessidade do perdão. Faz parte, está no contexto dos ensinamentos de Jesus, o perdoar. Será que nós já estamos perdoando? Será que nós já estamos buscando perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos aborrecem? Então Jesus, no seu ensinamento, fala para que nós tenhamos que perdoar os que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Gente, a melhor coisa que tem é orar pelos que nos perseguem e caluniam. Porque quem nos persegue e calunia vibra negativamente para nós, não nos quer bem. E a melhor maneira que nós temos de evitar que esses pensamentos negativos, que esses aborrecimentos e essas contrariedades nos atinjam, é através de quê? Através da oração. Não existe um meio mais importante do que orar. Por isso Jesus falou: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quem de nós? Normalmente a gente fica bravo, fica nervoso, fica com raiva e vibra negativamente também. E daqui a pouco nós estamos com câncer, úlcera, doenças que nós sabemos por que surgiu, os médicos não descobrem às vezes. É o padrão vibratório, mas Jesus mostrou a importância tão grande do perdão. Inúmeras vezes Jesus trouxe para nós, em várias passagens, a necessidade do perdão. E perdoar por quê? Porque nós sabemos que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos problemas. Somos espíritos ainda a caminho. Somos irmãos que precisamos de aceitar o outro como irmão. Saber que não somos nós perfeitos. Assim como uma pessoa errou conosco, nós também estamos sujeitos a cometer equívocos com outras pessoas. Então Jesus, trazendo para nós a necessidade do perdão, traz de uma maneira muito importante e mostra de uma maneira muito direta, quando ele fala: se bater numa face, apresente a outra. Se tirar a túnica, leva também o manto. Então mostra a necessidade de que nós precisamos meditar mesmo a respeito de como tem sido o nosso procedimento, como tem sido o nosso dia a dia. E nessa revelação, ainda, Jesus traz uma parte muito importante, quando ele mostra para nós a necessidade da caridade. Jesus mostra para nós, de uma maneira muito clara, a necessidade da caridade. Ter a caridade para com o nosso próximo.
Nós vemos aquela passagem do bom samaritano, quando aquele homem descia de um local para o outro e foi assaltado, sofreu uma série de escoriações. Passaram alguns religiosos, viram aquele homem, seguiram, não auxiliaram. E veio aquele que era chamado o samaritano, que era um homem que não tinha uma projeção. Apanhou aquele homem, levou, cuidou, com todo carinho, com todo cuidado. E Jesus pergunta qual daqueles três que fez a vontade do Pai. E imediatamente é dito aquele que usou de compaixão, aquele que ajudou, aquele que teve carinho, mostrando que a salvação nossa é através da caridade, é através do carinho, é através da dedicação que nós temos para com o próximo e precisamos lembrar, para conosco também. Que é, muitas vezes, como nos é dito, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus falou. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na sua lei de amor, justiça, caridade, Jesus traz para nós a necessidade do cuidado que nós vamos ter para conosco também. E às vezes nós achamos que nós não somos nada. Os outros são tudo, nós não somos ninguém. Mas Jesus mostra, estabelece uma comparação, o amar ao próximo como a si mesmo. Que nós procuramos nos amar também, não de uma maneira egoística, mas o que é um nos amar? Ter cuidado com o corpo, alimentação sadia, horário para dormir, para levantar, cuidado com o que nós falamos, da maneira que nós estamos agindo. Tudo isso é cuidar, tudo isso é carinho, tudo isso é caridade. Porque às vezes nós não somos caridosos para conosco. Muitas vezes nós não somos caridosos para conosco. Nós nos maltratamos. Nós nos envenenamos com tóxicos, com coisas que não fazem bem para nós. Então estamos, nesse caso, muitas vezes, suicidando. Então nós estamos vendo aí os ensinamentos de Jesus, a riqueza dessa revelação. Uma revelação tão grande, tão importante, que ela dividiu o tempo. O ensinamento do ensinamento de Jesus dividiu o tempo, a ser e descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus um marco no nosso mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente vê aí a grandeza desse Espírito, quando nos é mostrado. A doutrina espírita mostra para nós que dos espíritos que estiveram aqui na Terra, o maior é Jesus. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos fala isso. Jesus, ele é o espírito de maior qualidade que esteve aqui na Terra. Inclusive, mostra para nós que Jesus trabalhou na formação da Terra, na criação da Terra. Ele foi aquele enviado por Deus para realizar o acompanhamento da Terra. Então essa segunda revelação que Jesus trouxe, a lei de amor, ela é tão forte, tão importante, que nós não podemos de maneira nenhuma deixar de estar sempre lembrando de Jesus e sempre vivenciando os ensinamentos de Jesus. Mas nós temos uma terceira revelação. A primeira revelação foi a mosaica, a segunda revelação foi a revelação trazida por Jesus. Nós temos uma terceira revelação que, como o próprio Cristo disse sobre a primeira, que ele não estava mudando a primeira, ele estava dando sequência. Também a terceira revelação não muda nada das revelações anteriores. Simplesmente, ela vem trazer para nós uma sequência, vem trazer para nós uma ampliação daquilo que nós já temos. Porque uma revelação, normalmente, ela revela algo que já existe, não é nada criado. Não é nada que se criou, é coisa que se revelou. Nós vamos ver, por exemplo, as revelações realizadas pelos cientistas. Vamos ver Newton, por exemplo.
e descobriu para nós a lei da gravidade. Ele não criou a lei da gravidade, ele observou, não é isso, aquela fruta caindo, e viu que tudo estava sendo atraído para o centro da Terra. Então ele começou a estudar como é que aquilo estava sendo caído, por que estava caindo, por que aquela fruta não ficou lá em cima, por que ela caiu, ninguém puxou. Então, estudando, ele descobriu que existia a lei da gravidade e estudou como é que ela funcionava. Viu que a matéria atrai matéria, razão direta das massas, quadrado de distância, tudo isso que a gente estuda através da observação. Então nós temos aí o microscópio. Através do microscópio nós começamos a conhecer o mundo minúsculo, o mundo pequeno, os bichinhos nas mãos, os micróbios, micro-organismos. Assim, uma descoberta através de quê? Do aparelho, da pesquisa, da busca. Então a terceira revelação também, ela aconteceu assim. A terceira revelação, e na realidade é o Consolador prometido. O Consolador prometido que Jesus falou que mandaria para nós, que nós entendemos que é o Espiritismo, porque ele vem trazer uma terceira revelação para nós, vem revelar para nós algo que nós não tínhamos conhecimento detalhado. Nós sim, conhecimento nós temos, visão nós tínhamos, mas não conhecimento detalhado dos acontecimentos. Então a doutrina espírita veio trazer para nós, veio desvendar para nós o mundo espiritual, o mundo que nós não tínhamos detalhes dele. E como é que começou? Como é que começou este desvendamento deste mundo espiritual? Como é que nós conseguimos entender essa terceira revelação? Nós vamos ver a doutrina espírita tendo início na casa de uma família protestante nos Estados Unidos, quando aquelas meninas estavam residindo naquela casa e começou a ter barulhos, começou a arrastar correntes, uma coisa simples, porque sempre houve assombração. Nós sempre tivemos a orientação de casas mal assombradas, todo mundo sempre soube disso, porém não se sabia por quê, não sabia como que aquilo acontecia. Então aquelas meninas começaram a ouvir e começaram a conversar com o barulho. E aquele barulho começou a responder. E as respostas eram inteligentes. As irmãs Fox, de uma família evangélica, uma família protestante, né? Olhe bem, a doutrina espírita, a pesquisa, o início, no seio de uma família protestante. Que as meninas começaram a conversar, a mãe também conversou, a filha chamou, mamãe, converse aqui com o Perneta. Eles chamaram de seu Perneta, porque quando ele andava parecia que ele batia uma perna de pau. E a mãe conversou, perguntou, quantos filhos que eu tenho? E houve 6 batidas. Ela falou assim, não, eu tenho 5, errou. Mas aí ela se lembrou de que um tinha morrido, ela tinha realmente 6. E daí começou a doutrina espírita, começou a pesquisa, porque a revelação, assim como nós vamos ver essas pessoas ligadas às pesquisas, também Hipólito Leon Denis Rivail, Allan Kardec, iniciou a pesquisa desses acontecimentos. Ele começou a buscar o porquê daqueles acontecimentos. Naquela época, as comunicações se intensificaram em vários locais. Os grupos brincavam, as pessoas brincavam de conversar com os espíritos, reuniam-se às mesas e ali, através de pancadas, através do copo, os copos andando, movimentando. Então era o momento da eclosão, da influenciação
espiritual de uma maneira mais ostensiva para que a pesquisa pudesse ser realizada. E Allan Kardec estava programado pela espiritualidade para dar curso, para dar sequência a esta pesquisa, para dar sequência a esta revelação. E prosseguiu pesquisando, e prosseguiu buscando mensagens no mundo inteiro. Ele recolhia aquelas mensagens, submetia à apreciação do Espírito da Verdade, para que ele pudesse ter segurança naquilo que ele realizava. E aí nós temos o início de uma revelação nova, a revelação do mundo dos espíritos. Aqueles que já deixaram o vaso físico estiveram trazendo estas orientações, estiveram trazendo esses conhecimentos que nós ainda tínhamos dúvida a respeito. Ora, muito bem. Então, através desses conhecimentos, nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo. Traz para nós o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, lançado em 18 de abril de 1857, mostrando para nós essa revelação. E Emmanuel fala conosco que a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, ele mostra um triângulo, onde nós vamos ter nas bases a ciência e a filosofia, e no ângulo central, superior, a religião, trazendo para nós que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E como ciência, filosofia e religião, ele nos revela as reencarnações sucessivas. Mostra para nós, fala conosco sobre a reencarnação. Traz esse grande consolo, porque o Espiritismo se tornou, da maneira que Jesus ensinou, que viria o Consolador. Esse Consolador não veio na figura de um homem, não veio na figura de uma pessoa, mas de muitos espíritos desencarnados, contando tudo aquilo que se passa no mundo espiritual. E entre essas orientações, entre aquilo que eles trazem para nós, de uma maneira muito importante, traz para nós a reencarnação. A importância da reencarnação. Mostrando que todos nós somos criados simples e ignorantes. E que o nosso progresso é através das reencarnações sucessivas. Então, através das reencarnações, nós a cada dia estamos buscando a nossa melhoria espiritual, estamos buscando o nosso comportamento para um crescimento espiritual. Nós vemos, aprovando a reencarnação, os próprios espíritas, tipo cientistas, que já vêm com conhecimento maior. Falando da reencarnação, nós vamos ver o próprio Cristo, que é um espírito que também, criado como nós, através de várias reencarnações e uma velocidade muito grande na sua evolução, chegou ao estágio que ele está, mas que todos nós podemos nos aproximar, que todos nós podemos caminhar e sermos espíritos bastante elevados, de acordo com o nosso procedimento. Então, é uma orientação muito segura, muito importante, muito lógica para nós, mostrando que quando nós desencarnamos, continuamos ligados àquelas pessoas com as quais nós temos afinidade. Mais uma vez mostrando a imortalidade da alma. A doutrina espírita traz para nós a imortalidade da alma. E que nós não perdemos a nossa individualidade. Porque há ideias de que o ser humano perderia sua individualidade ao desencarnar. Mas a doutrina espírita mostra que nós não perdemos a nossa individualidade. Nós continuamos sendo nós mesmos no plano espiritual. Nós vamos observar, por exemplo, as obras complementares trazendo casos para nós, através de Chico Xavier, essa mediunidade maravilhosa, trazendo para nós esta ideia, orientação dos espíritos que já partiram, contando com detalhes a vida no plano espiritual, mostrando para nós a necessidade de uma convivência sadia para que nós possamos, ao deixar o vaso físico, estar numa situação boa no plano espiritual.
Outro item importante, que a doutrina espírita traz para nós é a influência dos espíritos na nossa vida. Nós sempre soubemos que os espíritos nos influenciam. Nós sempre soubemos dos anjos da guarda, anjos protetores, mas não sabíamos como é essa influência. E a doutrina espírita veio trazer para nós a influência dos invisíveis, daqueles que já deixaram o vaso físico próximos de nós. Muitas vezes no bem ou também no mal, dependendo da nossa maneira de viver, e compatível com o que Jesus falou, quando Jesus falou para perdoar e orar pelos nossos inimigos. Jesus, já entendendo, Jesus já sabia que se nós não estamos orando pelos nossos inimigos, se nós não estamos complacentes com aqueles que agem de uma maneira inadequada conosco, os espíritos ligados àquela pessoa podem muitas vezes estar nos influenciando. Nós podemos receber a influência desses espíritos. Muitas vezes nós temos um inimigo desencarnado. Ele pode estar nos influenciando, trazendo problemas para a nossa casa, para a nossa saúde. E a doutrina espírita, complementando o que Jesus mostrou, ensina a necessidade: reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. O que é isso? Reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos encarnados. É muito mais fácil uma reconciliação agora, uma reconciliação aqui, do que depois que a pessoa partiu. Se ela partiu cheia de ódio, cheia de veneno, ela muitas vezes busca outras companhias espirituais do nível dela e vão nos influenciar negativamente, vão trazer problemas sérios para nós. Por isso Jesus falou: orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mais uma revelação para nós dessas influenciações espirituais, que podem ser boas ou que podem ser negativas, porque todos nós estamos, como diz Paulo, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Paulo fala: todos nós estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os espíritos encarnados, que estão testemunhando aquilo que nós estamos fazendo. Nada que nós fazemos está escondido, está sendo visto, está sendo orientado, está sendo pesado, está sendo medido. Daí a importância de estarmos sempre fazendo coisas positivas, coisas boas, para que tenhamos em nossa companhia espíritos bons, nos ajudando, nos orientando para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, até na nossa convivência, porque aquele que assimila as orientações sadias, as boas orientações, esta pessoa normalmente é bem sucedida, tem ajuda da espiritualidade maior. Então, mais uma vez a gente vê mais uma declaração, mais uma orientação que a doutrina espírita traz para nós, revelando para nós esse novo mundo, e que é o mundo espiritual, e mostrando também que às vezes a pessoa fala: os espíritos estão no mundo deles. Não, eles estão intercalados conosco, eles estão junto de nós, na nossa casa, no trânsito, no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, nós estamos envolvidos, como diz Paulo, por essa nuvem de testemunhas. Eles estão próximos de nós. Daí o cuidado para que nós possamos ter sempre bons espíritos para conosco. E ainda fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então a doutrina espírita traz para nós um outro item importante: pluralidade dos mundos habitados. De uma maneira muito lógica, porque os espíritos nos falam que a doutrina espírita, ela exige razão. Não é uma doutrina que nós vamos aceitar simplesmente. Nós vamos raciocinar. Será que isso é real? Será que faz sentido isso que a doutrina espírita traz para nós? É muito interessante isso. É uma doutrina, a fé na doutrina espírita é uma fé raciocinada. Então, quando fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, nós olhamos para o céu e observamos um número imenso de estrelas
Se nós olharmos então por um aparelho, nós vamos ver que são muito mais. Nós vamos ver que a nossa Terra é tão pequena, tão sem luz. Um estudo simples que nós façamos, não precisa ser um estudo específico, na escola mesmo, nós vamos ver que o nosso mundo é um planeta sem luz, pequeno. Será que seria o único no mundo a ser habitado? Será que Deus fez essa bolinha miúda aqui para ser habitado e o resto todo para enfeitar para nós, para a gente chegar lá fora e olhar, que às vezes nem olhamos, né? Às vezes não tem nem tempo hoje em dia na correria, como nosso irmão nos antecedeu falou, essa correria nossa, a gente não tem nem tempo de olhar para ver uma estrela. Então, a gente vê a lógica, vê a razão de que não é só a Terra que é habitada. Nós vamos ver a pluralidade dos mundos habitados. E como é que você vai para esses mundos? Então a doutrina espírita traz para nós, através daqueles que já desencarnaram, daqueles que estão no plano no mundo maior, explicando para nós como é que funciona essa passagem de um mundo para outro. Como é que é essa transição? Mundos mais avançados, mundos menos avançados, mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos. Assim como uma escola tem a sua gradação, também a Terra, que é uma escola, tem a sua gradação. Tem o seu crescimento individual das pessoas através da busca. Então essa terceira revelação, esse Consolador prometido, veio trazer para nós muitas orientações importantes. E se baseia naquele ensinamento de Jesus, quando mostra que a caridade é muito interessante para nós. Pois o Cristo deu o exemplo da caridade, na passagem do bom samaritano, e várias outras passagens, porque Jesus sempre ajudou, durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra. Então, a doutrina espírita, através das orientações dos espíritos, nos mostra que não é fora do espiritismo que não há salvação. Não é fora da igreja que não há salvação. Mas fora da caridade não há salvação. Então mostra para nós a importância da caridade. Traz para nós, como base da doutrina, a caridade. Mostrando que a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. E é por isso que nós temos na terceira revelação o trabalho da caridade. A caridade para conosco, a caridade para com o próximo, a caridade para com todos. A gente vê aí os trabalhos realizados nas casas espíritas, buscando aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas com mais dificuldade, firmando um ponto em cima da caridade, pois o próprio Cristo falou sobre ela, trazendo a caridade de uma maneira mais ostensiva. Nós vemos o trabalho com as pessoas que estão morando na rua, nas ruas, o trabalho com as famílias carentes, os trabalhos com os enfermos, os trabalhos com os que não têm escola, o trabalho da orientação àqueles que ligam em desespero, alô prece, tudo isso, atividade, mostrando também a importância do trabalho voluntário, que nós busquemos essa oportunidade que nos é concedida do trabalho voluntário. Porque os Espíritos têm nos mostrado o peso muito grande do trabalho voluntário realizado. O próprio André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, mostra para nós como foi importante para ele aquelas consultas que ele deu gratuitamente, que foram poucas, mas algumas foram lembradas, outras não. Mas mostrando também que mesmo que as pessoas não estejam lembrando do que nós fizemos por elas, mas para Deus, Deus não esquece. Está no computador divino lá, está anotado tudo aquilo que nós fizemos, mesmo que os outros não levem em consideração. A doutrina espírita, essa doutrina que traz para nós a importância do passe, a importância da fluidificação da água, os espíritos trabalhando e colocando aqueles medicamentos necessários na água, as cirurgias espirituais, os espíritos trabalhando e realizando cirurgias espirituais, mostrando para nós a importância do passe, pois o próprio Cristo fez a imposição de mãos. Porém, a doutrina espírita
explica para nós como é que funciona. Como é que funciona o trabalho do passe, a cura trazida através do passe, a importância daqueles fluidos que nós estamos recebendo quando nós tomamos o passe. Então é uma oportunidade muito grande que nós temos, nós estamos na doutrina espírita, de estudarmos, de conhecermos, pois nos é dito: espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Nós precisamos nos instruir a respeito dessas maravilhas que os espíritos estão trazendo para nós. Kardec nos traz através da codificação e as obras complementares também. E às vezes, como nosso irmão relatou anteriormente, nós não temos tempo para pegar um livro para dar uma lida, um livro espírita, que vai trazer para nós essa gama imensa de conhecimentos. Então, quem quiser ler mais, aprofundar sobre as revelações, a Gênese, nós estamos nos baseando na Gênese, que traz para nós as orientações sobre as 3 revelações, e fala também sobre o Espiritismo como consolador, e fala aqui: pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? Então, nós estamos trazendo um pequeno resumo dessa beleza dessa revelação, que é a doutrina espírita, das orientações trazidas, da maneira que, para uma vivência mais sadia, uma convivência melhor dentro do lar, no trânsito, na rua, no nosso dia a dia. Então nós começamos lá com Moisés, que trouxe para nós a lei do decálogo, e fortalecendo para nós o olho por olho, dente por dente, a lei de justiça. Posteriormente nós passamos pela lei de amor, que é a lei de Jesus. E depois nós trazemos o Consolador prometido, esclarecendo, iluminando, lançando luz sobre todas as outras revelações, sem falar mal de nenhuma, sem deteriorar nenhuma, sem destruir nenhuma revelação anterior. Simplesmente ampliando a nossa capacidade de conhecimento, a nossa capacidade de entendimento do que a doutrina espírita traz para nós. Então nós entendemos a necessidade dessa busca, a necessidade desse estudo, de aproveitarmos a nossa presente reencarnação, porque não está muito fácil reencarnar. Nós não podemos perder muito tempo, não. Nós vamos de aproveitar o máximo a presente reencarnação, porque as vagas são pequenas. Pouca gente está tendo filho, quando tem filho são poucos filhos, então a fila para reencarnar, os espíritos têm nos dito, está muito grande. A espera está muito grande. Então nós que estamos aqui, precisamos vivenciar de uma maneira muito autêntica essa caridade, esse trabalho, essa busca, esse conhecimento, o amor, ampliando o amor, o carinho com as pessoas e trabalhando na área voluntária. Joana de Ângeles nos fala, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, mostra para nós a importância do voluntariado. Mostra para nós um gráfico, onde o trabalho comum do nosso dia a dia seria uma linha horizontal. E no eixo dos Y, na vertical, nós teríamos o trabalho voluntário, o voluntariado. A importância, como é muito grande para nós o trabalho voluntariado. Então aquela pessoa que tem o tempo, não espere ter o tempo, crie o tempo. Divide nas horas do dia um tempo para cuidar do voluntariado, para cuidar da parte espiritual. Não é que nós vamos esperar ter tempo, não. Vamos criar tempo. E quem já aposentou, as casas espíritas estão cheias de atividades. A pessoa fica em casa nervosa, xingando, brigando, nada disso. Vamos para a casa espírita, vamos trabalhar, vamos ajudar numa escola, vamos aproveitar os nossos últimos dias aqui na Terra, de uma maneira tranquila e de uma maneira pacífica. Então vemos aí
nessa noite maravilhosa, a importância das revelações, da complementação e do que a doutrina espírita vem trazendo para nós, mostrando para nós a necessidade de um cuidado muito grande, de aproveitamento muito grande da presença na Terra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz, a luz e a bênção do Divino Mestre Jesus esteja com todos, agora e sempre.